Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar uma estrutura que tem uma carga uniformemente distribuída de 70 newtons por metro e nós vamos encontrar a deformação no meio dela, que eu vou chamar aqui de ponto B, deformação em B no eixo Y, ok? Nós vamos seguir os mesmos passos que prevê o método do princípio dos trabalhos virtuais. Esse princípio dos trabalhos virtuais, ele nos fornece sempre a ideia de desenvolvermos dois sistemas, um sistema real e um sistema virtual. Nós iniciamos sempre pelo nosso sistema real, ok? Então, é o primeiro que eu vou inserir aqui, ó, sistema real. O que consiste o sistema real? Em você copiar a sua estrutura original, da maneira com que ela foi fornecida, com as mesmas cargas e mesmas distâncias também, ok? Após isso, nós vamos traçar dois diagramas, diagrama normal e diagrama de momento. Antes de traçar o diagrama, o que nós temos que calcular? As reações de apoio daqui, né? Bom, quando eu calculo aqui a reação de apoio, eu tenho que fazer a concentração 350 newtons. A minha reação para cada lado, neste caso, vai ser de 175 newtons, ok? Beleza, agora sim eu posso calcular meus diagramas. O diagrama normal, ele vai ser todo nulo. O diagrama de momento começa e termina no zero. E eu preciso traçar uma seção bem no meio aqui da minha carga. Em teoria, e o mais correto seria o quê? Nós temos o traçado do diagrama cortante, encontrar o ponto onde o cortante é zero, porque é nesse ponto que o nosso momento seria o máximo. Só que nós não trabalhamos com o diagrama cortante no cálculo de deformações. Então, por isso que nós vamos traçar uma seção no meio da estrutura. Porque nós entendemos que para se traçar uma parábola precisa de 3 pontos. Então você pode tranquilamente inserir uma seção no meio sem problema nenhum, ok? Quando nós temos essa seção do meio, o que é conveniente ser feito? Desenhar essa seção isoladamente. Bom, o método das seções consiste em você traçar uma seção em qualquer ponto estratégico da estrutura e observar apenas um de seus lados. Nesse caso, nós vamos observar o começo, tá? Tanto faz o final ou o início. Nesse caso, nós vamos olhar para o começo. Copie todas as cargas. Eu tenho a reação de 175 e eu tenho um pedaço da distribuída de 70. Ok. Antes, nós tínhamos 5 metros. Agora eu tenho o quê? O meio, a metade. Então, agora eu tenho 2,5 metros. Quando eu concentro 70 vezes 2,5, eu tenho 175 newtons. Eu vou escrever aqui do lado o cálculozinho desse momento aqui, ó. Força vezes distância até a seção. 175 da reação multiplica 2,5. 175 da carga externa multiplica a metade. Quanto é a metade? 1,25. Flechinha para cima, traciona a parte de baixo da viga, momento positivo. Flechinha para baixo, comprime a parte inferior da viga, momento negativo. Matematicamente, esse valor, que é o ponto B, né, que é bem o meio da minha estrutura aqui, ó, momento de B, aproximadamente 218,75 newton vezes metro. Se seu momento deu positivo, desenha ele para baixo, é uma parábola porque é uma distribuição com o valor de 218,75. Ok. Esse é o nosso primeiro passo, né? Traçarmos aí o nosso diagrama proveniente do sistema real.
Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos promover o nosso sistema virtual e seus diagramas também. Primeiro passo do sistema virtual é qual, gente? Copiar novamente as suas barras e seus apoios e esquecer as cargas originais. Primeira parte, copia os apoios, as barras e elimina as cargas originais. Depois você vai interpretar aonde está sendo solicitada a deformação. A deformação que eu solicito é no ponto B. Onde que está o ponto B? Bem aqui, ó, no meio da minha estrutura. Que direção que eu quero? Quero direção Y. Ok. Bom, eu havia falado no início dessa aula que o PTV, Princípio dos Trabalhos Virtuais, ele utiliza no sistema real o método das cargas unitárias. O que isso quer dizer? Presta atenção, ó. Bom, no ponto e na direção que você quer encontrar a sua deformação, você vai inserir uma carga concentrada unitária. Uma carga concentrada unitária. Valor 1. O P com tracinho em cima é símbolo de carga virtual, ok? Por isso que eu desenhei ali. Então, olha só, vamos repetir porque esse passo é extremamente importante. Você vai copiar as suas barras, vai copiar os seus apoios, vai eliminar as suas cargas originais. Depois você vai interpretar o local onde nós estamos solicitando a deformação para você. Eu preciso da minha deformação, aonde? No ponto B. Que direção? Que eixo? Y. Nesse ponto e nessa direção você vai inserir uma carga concentrada unitária. Depois, feito isso, o que é que a gente faz? O mesmo passo anterior. O que seria? Calcular o diagrama normal e diagrama de momento para essa estrutura aqui agora, ok? Antes disso, assim como foi nesse exemplo, preciso colocar as reações. Tem 1 newton para baixo, equivalente. O que eu quero dizer com equivalente? Bem no meio, né? Distâncias iguais. Então, eu tenho reações de 0,5 e 0,5. Bom, vamos lá. Agora sim eu consigo calcular os meus diagramas. Diagrama normal, nulo. Diagrama de momento, começa e termina no 0, porque não tem momento aplicado e não é engaste, então é 0. E uma seção bem no meio. Essa seção aqui eu nem vou escrever porque ela é bem mais simples. Vou deixar a caneta bem aqui no meio. Se você olhar antes ou depois, você vai ter o mesmo trabalho e o mesmo resultado. Como assim? 0,5, que é a força, multiplica uma distância de 2,5, ok? Carga está para cima, tracionando a parte de baixo. Com isso eu tenho momento positivo. 2,5 vezes 0,5 vai dar 1,25. E se é uma carga concentrada, eu ligo por meio de retas o meu diagrama, ok? Fiz o meu sistema virtual. Agora eu tenho que ir para a parte de comparações. Essa parte de comparações, o que a gente precisa fazer? Vamos comparar as figuras geométricas do nosso sistema real com o nosso sistema virtual com o auxílio dessa tabelinha aqui, ó. Essa tabela é a tabela de Kurt-Baer, onde nós temos as figuras geométricas expressas e que o cruzamento das figuras te fornece uma fórmula e essa fórmula, quando calculada, te dá o resultado da deformação da estrutura. Se você não tem essa tabelinha, é só você digitar no Google tabela Kurt-Baer, vai aparecer, tá? Beleza, vamos lá. Antes de usar a tabelinha, nós temos que organizar. Eu sempre digo, usar a tabela é super simples. Você vai apenas cruzar as figuras e fazer um cálculo breve de multiplicação e divisão. É fácil usar a tabela. Agora, você tem que perder um pouco de tempo na hora em que você está organizando o seu sistema de comparação. Comparar figuras erradas, mesmo que você use a tabela corretamente, não vai ser suficiente, tá? Então, vamos lá.
Vamos entender aqui. Nós vamos comparar sempre dois efeitos. Nós vamos comparar o efeito normal e o efeito de momento. Bom, como que funciona isso em termos gerais? Você vai selecionar a sua figura do efeito normal real, do efeito normal virtual e vai comparar as duas. Nesse caso, tem uma super dica aqui. Toda vez que aparecer nulo, a sua deformação é diretamente zero. Por quê? O que o nulo quer dizer? O nulo está dizendo que nessa estrutura não existe efeito normal. Se não existe efeito normal, ele não vai contribuir com as deformações, ok? Então, normal aqui neste caso, zero é direto. Vamos fazer do momento então. Momento é diferente, porque o momento eu tenho duas figuras, ó. Momento real e momento virtual. Se eu tenho figura, o que isso quer dizer para você? Eu tenho esforço de momento fletor nessa estrutura, assim como, então, o momento contribui para as deformações. Por isso, ele deve ser considerado aqui nas comparações. Primeiro passo, desenha novamente as figuras aqui. Desenha menorzinho, mas sempre desenhe. Sempre aquilo que eu sempre digo, organize o seu sistema de comparação. Coloquei aqui as minhas duas figuras. Vou inserir o valor, né, 218,75 positivo e 1,25. Ambas têm o comprimento que é de 5, né? Esse 1,25 ele tá bem no meio, né? Então eu já vou escrever aqui, ó, o 2,5 para cada lado. Então, ou seja, copie suas figuras e também coloque as distâncias. Agora sim, nós vamos para a tabela. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Lembre que vocês têm que focar nessas duas figuras. O que de modo geral a gente vai fazer? Vai encontrar essas duas figuras nessa tabela. Mas você tá vendo que ela tem uma linha e uma coluna com as figuras geométricas e depois tem as formulazinhas, né? A coluna, você vai procurar sempre o seu desenho proveniente do sistema real. E na primeira linha, você vai procurar sua geometria do sistema virtual. Ok, então vamos lá. Lembre também que você está procurando a geometria. Você não está procurando o desenho exato, tá? O que isso quer dizer? Vamos lá. Quando eu procuro 218, a figura é uma parábola. Na minha primeira coluna, onde que está a parábola? Está aqui, ó. Aí você pode pensar o seguinte, poxa, a minha parábola está para baixo, mas na figura está para cima. Isso muda? Não, gente, não muda nada. Porque aquilo que eu falei é a geometria que interessa, ok? Então, parábola com parábola. Vou deixar selecionadinho aqui, ó. Vamos encontrar esse triângulo agora na nossa linha. Cuidado, porque nós temos dois triângulos e se você selecionar errado, vai dar a fórmula errada, ok? Tem que ser a mesma geometria ou muito similar a ela, né? Então, essa última aqui, ó. Então, selecionei as figuras e eu vou cruzar. Encontrei uma fórmula. Essa fórmula vai me dar a deformação da estrutura. Eu vou escrever ela aqui em cima. 1/3 L, abre parênteses, 1 mais alfa multiplica beta, momento real, multiplica virtual e divide por EI, ok? Vamos lá, agora pode tirar a tabelinha aqui, não preciso mais dela nesse momento. Vamos resolver aqui essa equação. 1/3 da fórmula, o L é sempre o comprimento total da figura. Eu sei que eu coloquei 2,5 e 2,5, mas lembre que o comprimento total é 5 metros. Então, 5. 1 mais. Alfa e beta, eles são fatores de deformações, né? Eu precisaria de uma aulinha só para explicar de onde vem esse alfa e beta. Você pode tranquilamente considerar 0,5 para cada um. Momento real, 218,75. Momento virtual, 1,25. Divido pelo EI, que foi fornecido no início, de 2.880,9. Quando nós calculamos na calculadora, vai nos fornecer 19,77 metros ou 19 centímetros. E aí, nós vamos para o último passo. Não esquece desse último passo, hein?
Tem que entender isso. A nossa deformação total de qualquer estrutura sempre vai ser o somatório da deformação do efeito normal mais a deformação de momentos fletores, ok? Bom, nesse caso, a nossa deformação normal, ela zerou, ok? Beleza. Então, a nossa deformação total vai ser exclusivamente a deformação do momento. Quanto foi a deformação do momento? 19. Então, a nossa deformação total é 19 centímetros. Tanto faz se você deixar em metros, tá? Eu só coloquei em centímetros para ser um número mais palpável, assim, um pouco mais fácil de você entender. Essa disciplina, ela se importa apenas no método da análise, em você entender todos os procedimentos de cálculo. Não cabe aqui dizer se esse 19 ele é viável ou não. Já te adianto que muito provavelmente não seja viável uma deformação deformar 19 centímetros, né? Uma estrutura deformar 19 centímetros. É uma deformação assim excessiva, vai perder muita durabilidade e talvez até estabilidade. Mas assim, não é função aqui agora. Esse conteúdo dessa aula se remete apenas no método, ok? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode mandar a pergunta via fórum, ok? Obrigada!